Olá, vamos iniciar nossa aula de ciências falando um pouco sobre a adaptação dos animais. Este vídeo é apenas um complemento para as aulas tanto da segunda quanto da terça. Então, essa semana nós teremos aula online para aqueles que estão de forma remota, assim como o ensino híbrido para aqueles que estão indo para a escola. Então, hoje nós iremos falar justamente sobre a adaptação. O ser humano se adapta muito, né? A gente às vezes tem uma rotina, de repente precisa mudar. No começo a gente acha um pouco estranho, diferente, mas o tempo vai passando e a gente acaba se adaptando. Isso acontece quando a gente muda de casa, por exemplo. Logo no início a gente acha tudo estranho e depois de um certo tempo é como se a gente tivesse morado nela a vida toda. Quando a gente muda de cidade, acontece a mesma coisa. Leva um tempo para a gente se adaptar, conhecer direitinho, fazer novos amigos, enfim. E com os outros animais não é diferente. Isso acontece não de forma racional, já que nós sabemos até hoje que eles são irracionais, né? Pelos estudos até agora, mas acontece muitas vezes no formato do corpo, na dentição, no tipo de alimentação, e é o que a gente vai ver nestas duas aulas sobre adaptação. Tanto adaptação e alimentação, dentição, também como sobrevivência. Então, lá na página 270, nós iremos observar algumas fotografias, algumas imagens relacionadas a animais. Alguns animais apresentam adaptações que permitem que eles se alimentem de um modo específico. O beija-flor, por exemplo. Por que o beija-flor tem aquele bico comprido? Justamente para quê? Possibilita coletar o néctar de dentro da flor. Por exemplo, o papagaio tem um bico curto e forte. Qual é o objetivo disso? Auxilia a abrir ou quebrar a casca de frutos. Nós também temos aqui uma imagem. E como eu já expliquei para vocês, essas imagenzinhas aqui, elas representam o tamanho de cada animal, não é isso? Então, observe que tem tipo uma reguinha e a quantidade de centímetros ou metros, dependendo do tamanho do animal. Então, a primeira coisa que vem em nossa mente é em relação à dentição. A dentição especializada, não é verdade? Nessa questão de adaptação. Os animais carnívoros e herbívoros possuem dentes especializados para triturar, mastigar ou mesmo rasgar os alimentos. Por esse motivo, são fundamentais para que esses animais permaneçam vivos. Justamente essa adaptação na dentição. A dentição dos carnívoros é forte e afiada, o que auxilia o quê? A capturar e mastigar o alimento. Que é esse alimento, muitas vezes, dos carnívoros? As presas, né? Porque eles precisam caçar para conseguir o alimento. Já os herbívoros têm dentes especializados para mastigar plantas e outros vegetais. Em geral, os dentes são mais curtos e largos, como vocês podem notar na imagem. O que é que a gente vai fazer na segunda, diante disso que a gente falou? Nós iremos pesquisar. Então, vocês irão fazer uma pesquisa em enciclopédias, na internet, para saber um pouco mais sobre as funções e conhecer melhor o animal. Que animal, pessoal? O elefante. Então, a tromba do elefante é uma adaptação que o auxilia a apanhar objetos e alimentos com facilidade. Mas ela tem outras funções, que é o que nós iremos descobrir na aula da segunda. Então, vou colocar aqui no vídeo alguns sites que vocês possam pegar essas informações e copiar, certo? Já na terça-feira, nós iremos falar sobre adaptação e sobrevivência. Os animais são adaptados a seus habitats, por exemplo. Cada animal tem o seu habitat natural. Se a gente tirar o peixe do mar e colocar em terra firme, ele vai sobreviver por pouco tempo. Porque o habitat dele não é a terra. Ele não é um animal terrestre, né? É um animal aquático. Da mesma forma, se a gente pegar uma galinha, por exemplo, e colocá-la dentro do mar, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Porque não é aquele o habitat natural da galinha. Então, muitas vezes, o animal consome apenas um tipo de alimento em relação à alimentação, que deve estar disponível onde ele vive. O que acontece? Se ele muda de lugar, se ele não tiver uma adaptação a outro tipo de alimento, ele vai acabar morrendo. Então, nós temos um exemplo que é o koala.
Olha ele aqui, que coisa mais linda. É um animal existente apenas na Austrália. Ele é herbívoro e se alimenta exclusivamente de folhas de eucalipto. Então, tem uma informação importante. Porque é preocupante o fato que as florestas de eucalipto estão cada vez mais reduzidas. Isso é devido ao desmatamento. Se o alimento se esgotar em seu habitat, os koalas podem ser extintos, ou seja, eles farão o quê? Deixarão de existir. Então, diante disso, vocês irão fazer a leitura desta parte, ver a definição de habitat, o que realmente é, e ver essa parte do aprender um pouco mais, certo? Vocês irão realizar a leitura, que a gente lembra que a semana passada a gente falou sobre o meio ambiente. Vocês irão realizar a leitura e depois disso, nós temos aí algumas questõezinhas a serem respondidas, digamos assim. Por tudo isso, proteger as plantas é uma ótima atitude, sem contar que as árvores deixam o mundo mais bonito. Uma atitude positiva para o equilíbrio do ambiente é cuidar das plantas. Você já cuidou de algumas delas ou já plantou alguma árvore? Conte sua experiência para o professor e os colegas. Então, a gente vai debater, certo? Tanto na aula online quanto na aula presencial, e todo mundo vai contar a sua experiência, certo? Se vocês quiserem escrever logo aqui nesse espaço abaixo, para não se esquecer, vocês podem fazer isso. Senão a gente responde essa perguntinha aí de forma oral mesmo. E a atividade do dia será na página 272, onde a gente vai responder as questões 1 a 8, ok? Então, este é um resumo das aulas tanto da segunda quanto da terça. A gente se encontra, onde a gente poderá tirar as dúvidas, também expressar o nosso ponto de vista, conversar um pouco e aprender cada dia mais, certo? Um grande abraço, a gente se encontra na próxima aula.